Está começando mais uma edição do Diálogos. No programa de hoje vamos falar como a crise econômica tem afetado o setor imobiliário, sobre os problemas que existem nos conjuntos habitacionais e vamos mostrar como economizar na hora de construir uma casa. Isso mesmo, Érica. Hoje recebemos o professor da Faculdade de Administração da PUC Campinas, Eli Borochovicius. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar com o teu público e, em especial, sobre um tema que interessa a grande parte da população. Para começar a nossa discussão sobre como a crise econômica tem afetado o setor imobiliário, vamos conferir a reportagem de Mahara Macedo, que nos traz um panorama de como está a compra e venda de imóveis em Campinas. Comprar um imóvel e realizar o sonho da casa própria não é tarefa fácil, ainda mais no período de crise econômica em que o país está. Como a oferta de crédito está menor, a chance de fazer o financiamento também reduz. Consegue-se sair bem na compra de um imóvel quem tem o dinheiro reservado, pois a compra à vista permite negociar bons descontos. Por exemplo, ela tem 200 mil para dar uma entrada legal, ela consegue comprar um apartamento de 800, mas com desconto legal. Então um desconto de 20%, chegamos a 25% em desconto. Segundo pesquisa feita pelo Cresce, Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, de março a junho deste ano, a venda de imóveis usados cresceu quase 134% no interior de São Paulo. Na capital, as vendas aumentaram 30%. 54% das vendas foram de apartamentos e 45% de casas. Então, aquelas pessoas que têm uma reserva em dinheiro, vamos supor aí, passou ao longo do ano, talvez guardando um dinheiro, ela consiga comprar o imóvel com mais facilidade. Então, por isso que, além do aumento, justamente o aumento é proposital para um desconto. Então, ele tem um aumento, mas a procura é maior por causa da reserva que as pessoas têm. O financiamento depende muito da renda familiar, e se o comprador tem um nome sujo, não consegue fazer a compra. Em alguns bancos, dependendo da renda, só é possível parcelar 80% do valor, e você ainda perde o subsídio. Os custos dos imóveis podem variar muito, principalmente pela localização. Essa regra de mercado vale tanto para a compra e venda de imóveis como para a locação. No centro de Campinas, o aluguel de apartamentos chega a mais de R$1.000 com condomínio. Já em áreas mais afastadas, casas grandes em melhores condições podem ser alugadas por pouco menos de R$1.000. Professor, como nós vimos na reportagem, está muito difícil fazer um financiamento. A melhor alternativa para quem quer comprar um imóvel é guardar dinheiro. Como as pessoas podem se organizar para fazer essa reserva de dinheiro? Olha, a melhor forma que as pessoas podem fazer para se organizar é pegar a sua receita líquida, portanto, todo o dinheiro que recebe, mais a receita proveniente de, eventualmente, investimentos que tem, enfim, tudo aquilo que ela recebe, e dividir isso em alguns, o que a gente chama de potes do dinheiro. Então, o ideal é que, a partir do momento que ela tem a receita líquida, pelo menos 10% ela reserve para a sua aposentadoria, guarde para a sua independência financeira, 55% ela deve utilizar para a sua sobrevivência, e aí a gente divide 10% para gastar com educação, 10% para gastar com economia, e aí sim ela deve guardar esse dinheiro para eventualmente poder comprar um imóvel, poder comprar um automóvel, fazer uma reforma, uma viagem, por aí vai. 10% do valor é importante que ela gaste com lazer, afinal de contas a gente também precisa se divertir, e os 5% restantes gastar com presentes, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, Ano Novo, aquela coisa toda. A gente pode dizer que essa reserva de dinheiro é um pouco prejudicada por conta da crise, né? Na verdade, a partir do momento que a gente tem uma crise econômica, em especial em função de uma inflação por custo, que é o que a gente teve, nós tivemos aumento de energia, aumento de água, aumento do combustível, isso tanto para a empresa, pessoa jurídica, quanto para a pessoa física. Ou seja, sobrou menos dinheiro na mão das pessoas. A gente não pode deixar de sobreviver, então a gente teve que gastar mais dinheiro com isso e acabou, obviamente, prejudicando a guarda de um pouco de reserva financeira justamente para poder comprar imóvel, comprar automóvel, enfim, os que a gente chama de bens materiais. O fato das pessoas estarem comprando mais apartamento do que casas é uma consequência da crise? Olha, pode ser que numa primeira avaliação consequência da crise, mas a gente também tem uma questão de segurança, enfim, uma série de problemas
que a gente enxerga dentro de uma comunidade, dentro de uma sociedade. Mas, num primeiro momento, a gente pode dizer que sim, afinal de contas, os apartamentos, normalmente eles são menores, como eles estão dentro de um terreno e são construídos de forma vertical, eles costumam ser mais baratos. Daí, quer dizer, em momentos de crise, as pessoas acabam comprando mais apartamentos do que casas. Na sua opinião, quais as perspectivas para o setor imobiliário no ano que vem? Você vê um cenário de melhora? Olha, a gente precisa olhar para toda uma questão política e econômica. Nesse momento, os especialistas não estão enxergando uma luz no fim do túnel para 2017. A gente ainda acredita que 2017 vai ser um ano muito difícil. Vai ser um ano muito difícil para a economia como um todo. E aí vai entrar indústria, comércio, serviço e, obviamente, né, o mercado imobiliário também deve sofrer ainda em 2017. A gente estima que melhoras somente a partir de 2018, lembrando que em 2018 nós temos eleições presidenciais. E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Agora vamos falar sobre o programa Minha Casa Minha Vida. No começo desse ano, o salão de festas do condomínio Jardim Bassoli caiu. Carlos Fulan nos mostra como está a situação dos moradores hoje e quais os problemas eles têm enfrentado. Confira. A Cristiane é síndica no Bloco G, no Residencial Bassoli, região noroeste de Campinas. Ela diz que muitas pessoas que moram nesse condomínio passam necessidades financeiras e alguns não têm condições de arcar com as despesas básicas. Além disso, falta posto de saúde próximo ao local e o salão de festas do condomínio, que foi abaixo no começo desse ano, continua interditado. Mas eles vieram, eles fizeram aí uma estrutura, né, reforçaram a estrutura, mas até agora o pessoal não está podendo usar o salão de festa porque está interditado ainda. Atualmente, o município de Campinas possui 8.950 unidades do Minha Casa Minha Vida, entregues de 2011 a 2016. São 2.380 no residencial Jardim Bassoli e 2.620 no residencial Sírios. 4.805 famílias beneficiadas viviam em áreas de risco e o restante foram sorteadas. Em 2016, foram entregues 920 conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Nenhum condomínio Minha Casa Minha Vida está sendo construído em Campinas no momento. E também não há previsões para começar novas construções, porque, segundo a secretária de Habitação, Ana Moroso, falta recursos. Além disso, ela diz que a especulação imobiliária é a grande causadora da falta de moradia. Tornou-se difícil você viabilizar empreendimentos, por quê? Por conta do custo da terra, né? Naturalmente, esse programa ele acabou alavancando a especulação imobiliária nos grandes centros. E aí isso acabou sendo, né, um grande entrave para a gente poder viabilizar empreendimentos. A partir de 2017, o programa Minha Casa Minha Vida promete um investimento de 210 bilhões de reais em moradias para todo o Brasil. Então nós estamos assim bastante esperançosos para que venha logo, para que a gente encaminhe os projetos e para que a gente consiga dar início às obras já no ano que vem. Em nota, a Coab afirma que os moradores receberam instruções sobre economia doméstica, ações de trabalho, renda e manutenção, cuidados com os imóveis. E diz que os problemas com a estrutura do salão de festas é responsabilidade da Caixa Econômica Federal. A Caixa disse que não se manifesta sobre um condomínio específico e ressalta que quando há problemas de estrutura, os moradores podem fazer reclamações através do número 0800 7216 268. Professor, muitos moradores, como a gente viu na reportagem, eles estão com dificuldades para pagar as despesas. O que eles podem fazer para pelo menos amenizar essa situação? Uma das coisas que eu particularmente critico muito é quando a gente oferece financiamento para uma população de baixa renda, é importante que essas pessoas também recebam educação financeira. Porque não adianta nada você oferecer para eles uma taxa de juros interessante para que eles possam eventualmente morar bem e eles acabarem se atrapalhando do ponto de vista financeiro, porque eles precisam de transporte, normalmente essas habitações são colocadas em locais um pouco mais distantes, eles vão precisar gastar com coisas que não estavam acostumados, como água, luz, gás e por aí vai. Então é importante também que eles tenham educação financeira para que eles tenham liberdade de escolhas de como eles vão alocar os recursos
a ponto de conseguir também efetuar o pagamento desse financiamento. Sobre o investimento de 210 bilhões em moradias de Minha Casa Minha Vida, o senhor acha que ainda esse ano tem esperanças para construções de novas moradias ou a crise no país não está favorável no momento? O que eu acho que é importante entender é que o programa Minha Casa Minha Vida, ele funciona com recursos provenientes do Fundo Garantidor por Tempo de Serviço, o FGTS. A partir do momento que o país vive uma crise econômica, a gente percebe que muita gente acaba sendo demitida. Quando a pessoa é demitida, ela saca o seu FGTS, portanto, você diminui o fundo que o governo tem para poder fazer as construções. Então, eu particularmente penso que se a gente continuar da forma como nós estamos, é possível que o programa Minha Casa Minha Vida tenha um pouco mais de dificuldade de continuar com as suas construções em 2017 e talvez em 2018 também. Professor, como você mesmo falou e como a gente viu na matéria, os moradores eles têm dificuldade, né? Eles têm problemas de acesso à saúde. Como que o governo pode investir para resolver esses problemas de acesso a transporte, educação, saúde? Em função da crise que a gente está passando, o orçamento para essas pastas normalmente ele é reduzido. Saúde e educação, em especial, normalmente não recebem tantos cortes, né? Existe um limite de verba já destinada para saúde e educação. O único problema da saúde é que nem sempre os recursos são alocados para aquilo que de fato é necessário. E não dá para atender absolutamente todos os programas que a população exige, ou que a população necessita. Então, quer dizer, o governo, a partir do momento que resolve ampliar as habitações, precisa pensar no transporte dessa população, precisa pensar na educação com as creches, também precisa pensar na questão da saúde. É importante que hospitais sejam alocados em locais próximos a essas habitações, em especial para quando a gente tem atendimento de crianças que às vezes estão na creche e precisam se deslocar para um hospital, pai e mãe que às vezes estão trabalhando, não têm condições de levar essas crianças. Então, esse programa deveria, no meu entendimento, contemplar tanto a questão de educação, assim como de saúde, próximo dessas moradias. Vamos agora falar de construção? O Gabriel Vinícius traz uma alternativa mais barata para quem sonha em construir a casa própria. Veja na reportagem. Construir a casa própria é o sonho de muita gente, mas a obra pode ser cara. Apesar disso, existem pessoas que usam a criatividade e descobrem alternativas mais baratas para tornar esse sonho uma realidade. Este é o caso de Ademar, que mora em uma casa container. Ele e o irmão são donos de um bar em Barão Geraldo e depois de ampliar o comércio, só sobrou a área da garagem para construir as moradias. A gente foi fazer o orçamento para construção em alvenaria comum, mas o custo ficou muito alto. Aí meu irmão, sem querer, ele viu numa revista moradias de estudante em Amsterdã, se eu não me engano. Realmente foi igual brincar de cabaninha quando era criança. A gente comprou os containers, colocou e foi fazendo do jeito que dava. Ao entrar na casa, é difícil perceber que ela, na verdade, é um container. As paredes são feitas de gesso e a lã de vidro e o ar-condicionado dão conta de controlar a temperatura. O calor não é tanto, é mais pelo fato não de ser container, mas de ser um ambiente pequeno e não tem tanta circulação de ar. Subindo as escadas com a casa de André, irmão de Ademar. A obra das casas container ficou por conta deles e durou 1 ano pela falta de tempo. Porém, segundo Ademar, a economia alcançada com esse modelo de casa foi de 60% em relação a uma obra comum de uma casa de alvenaria do mesmo tamanho. Foi um pouco demorado pelo fato do trabalho, pouco tempo, algumas coisas a gente foi aprendendo com a obra, desde de piso, elétrica, hidráulica, algumas coisas a gente já sabia, mas muita coisa não tinha colocado nunca em prática. E a gente acabou colocando, mas foi muito bom, não vejo a hora de fazer outra. Para o diretor da empresa que fabrica containers, Rogério Perezini, caso a pessoa interessada não tenha experiência nesse tipo de obra, é indicado que ela procure uma empresa especializada para a construção da casa. Vão ter as questões que são específicas do container, que uma empresa vai conseguir lidar muito melhor do que uma pessoa que está acostumada às vezes até mais a questão de obra de alvenaria e não em container. Se você não for fazer a obra com uma empresa de container, mas pelo menos que você pegue uma assessoria para conseguir fazer algo que você queira na sua casa ou no seu container. O tempo para a construção de uma casa e o valor gasto em uma obra são relativos, podendo variar de acordo com as preferências da pessoa. Rogério afirma que uma casa container como esta leva cerca de 1 mês para ficar pronta.
tendo economia geral de 30% na obra. Além desses pontos positivos, o professor de Arquitetura e Urbanismo também avalia a parte sustentável de uma casa container. São caixas de transporte de produtos que têm um tempo de vida, uma vida útil. Passou daquele tempo, não pode mais ser usado para transporte de cargas, aquilo vira refúgio, tem que ser descartado. Alguém teve a ideia de pegar um container daquele e utilizar para moradia. Você está tirando também esses containers do mundo, você está dando um outro tipo de utilidade para eles. Professor, quais dicas que o senhor pode dar para as pessoas que querem construir casas mais baratas? Olha, essas casas mais baratas, feitas com modelos de construção diferentes, têm ficado cada vez mais comum na Europa. A gente precisa trazer de fora para cá aquilo que é bom, aquilo que é sustentável, aquilo que é interessante. Tem tecnologia sendo desenvolvida. No passado, quando nós não tínhamos tecnologia, então a gente tinha que ter umas casas muito maiores para comportar geladeiras grandes, para comportar grandes televisores. Hoje isso já não é mais necessário. Então a dica é olhar para aquilo que está sendo desenvolvido, trazer aquilo que é importante, sempre olhando para a questão sustentável. Como nós devemos nos organizar para não exagerar nos gastos com materiais e também na hora de pesquisar bons profissionais para depois não ter dor de cabeça? O ideal é sempre procurar aquelas pessoas que de fato estão nesse mercado. Então, na hora de construir, tem que procurar uma empreiteira, tem que procurar uma construtora, tem que procurar engenheiros, obviamente, que estejam registrados no conselho. Então, é importante lidar com profissionais adequados e que saibam aquilo que estejam fazendo. Da mesma forma como em algum momento, se você precisar cuidar do seu dinheiro, é importante que busque um especialista em finanças. Na hora de falar de construção, é importante que tenha um arquiteto, que tenha um engenheiro, enfim, que tenha gente formada e que possa te dar esse suporte. Mas como que a gente pode fazer tudo isso, contratar tantos profissionais e ainda assim economizar? Olha, normalmente essas casas menores, essas construções mais sustentáveis, elas de fato são mais baratas. Então, o melhor a fazer, obviamente, é o orçamento, verificar aquilo que tem disponível no mercado, se for possível, negociar as condições ou de financiamento com a obra, ou eventualmente ou eventualmente negociar um desconto para pagamento à vista, e a partir daí começar a construção. É importante negociar e é importante também verificar quais as opções que o mercado te oferece. Quando a gente faz empréstimo no banco para poder construir casa, é uma boa opção ou não? Olha, hoje os bancos estão operando com taxa anual de mais ou menos 14%, 15%. Mas quando a gente faz um financiamento com o banco, é importante entender que a garantia que está sendo colocada é o próprio imóvel, então tem que tomar muito cuidado, porque a partir do momento que você faz um financiamento, você está assumindo uma dívida normalmente de muito longo prazo e não pode deixar de pagar, porque senão acaba atrapalhando a sua vida. Vai ficar com o nome sujo e a partir daí você não consegue desenvolver mais o seu dia a dia. Os bancos hoje pedem um comprometimento de renda de pelo menos 30%. Então, normalmente você depende muito da tua receita para saber se tem ou não condições de fazer o financiamento daquilo que de fato você precisa. E nosso programa fica por aqui. Professor, muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Obrigada, professor, e até a próxima. Tchau, até mais.